No Jornal do Meio-Dia estão este domingo a ativista Ksenia Acharfolina e também o comentador SIC Alexandre Guerreiro. Muito boa tarde a ambos. A guerra faz 3 meses depois da manhã. Começo por vos perguntar que balanço é que fazem destes quase 90 dias, Alexandre? Bom, por um lado, seria expectável ou pelo menos exigível que, por esta altura, a intervenção militar russa já tivesse sido encerrada ou pelo menos já tivesse havido progresso suficiente para que a Ucrânia reconhecesse ceder às pretensões de Vladimir Putin, que eu recordo quais são desde logo não só a questão da desnazificação e da desmilitarização, como a neutralidade e depois também o reconhecimento dos territórios, quer da Crimeia, enquanto parte integrante da Federação Russa, como também a criação de um estatuto especial autonómico para as repúblicas do Donbass. Aquilo que nós percebemos depois na prática no terreno é que esse progresso foi mais difícil para a Rússia, mas, por outro lado, as sanções impostas pelo Ocidente, que o Ocidente também esperava que viessem a destruir esta pretensão russa no muito curto prazo, também veio demonstrar que a Rússia, afinal, tem demonstrado uma capacidade que ninguém esperava, os vários especialistas têm-se pronunciado neste sentido, para resistir e para fazer face a essas sanções. E isto é extremamente importante de perceber que aquelas que seriam as grandes armas por parte da Rússia, o chamado hard power, e por parte do Ocidente, o soft power, estão a sair um pouco furados, quer um, quer o outro. Portanto, o que está a dizer é que nenhum dos lados pode reclamar qualquer tipo de vantagem. Na prática, aquilo que temos são danos causados pelos dois lados de parte a parte, ou seja, a Rússia naturalmente controla neste momento uma parcela significativa de território e os seus aliados na Ucrânia, quer no leste, quer no sul. Por outro lado, a situação económica da Rússia também não foi intocável. Continua a ser afetada pelas sanções, só que não com a profundidade e com a gravidade que era esperado pelo Ocidente. A não tomada de Kiev, Alexandre, como estava a dizer a Ksenia, foi, de algum modo, um aspecto muito importante. De Kiev nunca foi um objetivo verdadeiro de Putin ou de Moscou para poder alimentar a restante estratégia no leste e no sul do país. Sim, mas porque é que Kiev esteve cercada? A estratégia junto de Kiev seria para exercer pressão junto do poder político ucraniano para forçar a que Zelensky aceitasse as condições relativamente às questões territoriais, quer no leste, quer na Crimeia. Mas ocupar, perpetuar, anexar a Kiev à Federação Russa nunca foi sequer um objetivo. Aliás, tal como a questão dos 3 dias, isso só foi sugerido por jornais ocidentais, não há nenhuma fonte oficial que alguma vez tivesse falado em 3 dias. Aquilo que se esperava era que, em 5 dias, que o próprio presidente Zelensky viesse a aceitar os termos de qualquer acordo proposto pelo Kremlin. E aquele primeiro dia em que houve um verdadeiro blitzkrieg avassalador por parte dos militares russos, no sentido de desfazerem a força aérea e também a marinha ucranianas, à partida faziam prever que isso pudesse vir a acontecer. Não se veio manifestar porque, como aliás nós dissemos aqui todos inúmeras vezes, é extremamente difícil penetrar numa capital que tem cerca de 3 milhões de habitantes e que tem uma resistência muito própria a qualquer tipo de invasão. Portanto, o que está a dizer é que aquilo a que assistimos há umas semanas foi apenas para pressionar Zelensky, não havia a intenção por parte de Moscovo de que Zelensky caísse. Havia a pretensão de que Zelensky caísse se não chegasse a acordo quanto às pretensões que eram impostas pelo Kremlin, apenas numa situação E dessa. o que estava a dizer a Ksenia é que, desse ponto de vista, essa é uma vitória, se é que podemos dizer assim, clara dos ucranianos. Sim, mas nunca foi um objetivo inicial, ou seja, a queda de Zelensky nunca foi um objetivo inicial. O objetivo era que Zelensky aceitasse os termos das condições, ou as condições impostas pelo Kremlin, para poder considerar que já não estava em perigo e que aqueles territórios poderiam ser dadas garantias de segurança. Portanto, é diferente. Claro que se o poder ucraniano não aceitasse aquelas condições, a queda de Zelensky seria o passo seguinte. Mas a capacidade de resposta por parte da Ucrânia não é ela em si própria já uma vantagem em relação ao que era suposto ser a capacidade militar russa? Sem dúvida, sobretudo nos contextos urbanos. Porque nos contextos urbanos é muito mais difícil para quem ataca do que propriamente para quem defende. E conseguir chegar sequer próximo dos centros das grandes cidades, e nós vimos isso, por exemplo, em Kharkiv, apesar de ter havido uma transferência de meios militares para o Donbass, mas Kharkiv foi um pouco abandonado, ainda assim é muito difícil de conseguir segurar as grandes cidades, porque quem ataca tem de garantir não só o controlo de todas as infraestruturas, como também assegurar da parte da população que não existe qualquer tipo de resistência. E quando nós tivemos Zelensky
Zelensky a apelar à população civil para se revoltar contra os militares russos, para poderem resistir de todas as formas, bom, para já, colocou toda esta população em risco porque deixam de ser civis e passam a ser alvos de militares legítimos. Mas, por outro lado... Legítimos? Legítimos do ponto de vista de quem ataca. Porque se empunham armas, do ponto de vista do direito internacional humanitário, passam a ser alvos legítimos. Isso quer dizer... Isso quer dizer que pessoas sem treino algum militar, sem qualquer tipo de formação, sem estar integrados numa estratégia típica do... Mas há uma coisa que se chama resistência civil. Existe, mas também é preciso as pessoas terem noção de que uma coisa é haver resistência civil por parte de quem tem formação, experiência e noção, outra coisa é ser carne para canhão, outra coisa é aparecer no teatro de operações empunhando uma arma. Portanto, está a causar o que o Alexandre está a dizer é que as cenas a que temos assistido e as imagens de ataques a alvos civis e a morte de tantos civis é culpa do próprio Zelensky e do apelo que fez a essa mobilização. Temos de investigar todos os casos em concreto. Mas está a sugerir isso ou não? Eu estou a sugerir que o conselheiro do atual presidente Zelensky veio dizer ao Washington Post que todas as estratégias num contexto desta natureza são válidas e que não existe direito internacional humanitário. Motivo pelo qual, disse o próprio conselheiro do presidente Zelensky em entrevista a 30 de março ao Washington Post, motivo pelo qual os militares ucranianos encontram-se em infraestruturas civis de propósito para garantir que não são atacados. E isso, do seu ponto de vista, legitima... Legitima porque tornam-se alvos militares. Não é do meu ponto de vista, é do ponto de vista do direito internacional humanitário, legitima ataques em infraestruturas civis. As escolas que nós estamos a assistir, perguntem quantas crianças é que estão a morrer no decurso do ataque destas escolas. Nós não temos crianças a morrer no decurso destes ataques. Presumo Estão a ser utilizadas pelos militares. Responder. Portanto, agora dizer que a vítima violada e mutilada é o agressor... Eu não disse isso. Não disse isso. Isso, ataques armados contra infraestruturas civis onde se encontram presentes militares ucranianos intencionalmente para utilizar os civis como escudos. É completamente diferente daquilo que disse. E se nós olharmos bem para a evolução do conflito, o presidente Zelensky chegou ao poder em 2019. Se nós olharmos para a evolução do conflito, nós vemos que em fevereiro, poucos dias antes do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, nós percebemos que houve um aumento significativo de violações de cessar-fogo. A OSCE, os relatórios são públicos, permitem chegar a essa conclusão muito facilmente e cometidos exatamente pelo Mas, Alexandre, depois de 24 de fevereiro, as imagens que nos chegaram de Bucha, nomeadamente, que se tornou um símbolo desta guerra, o que o Alexandre disse há pouco, ou pelo menos foi o que eu entendi, e corrija-me se entendi mal, é que tudo isso aconteceu porque no início da guerra, logo nos primeiros dias, Zelensky fez um apelo aos civis para que resistissem e se mobilizassem. Não. Percebeu? Então percebi mal. Então, com certeza que eu não disse isso. Aquilo que eu disse é que houve um apelo para que os civis se mobilizassem. Se as forças russas ou os aliados encontrarem um civil, mas empunhando uma arma, pode presumir legitimamente que aquele civil vai atacá-lo e, portanto, aquele civil é um alvo militar. Agora, torturas, nem sequer de militares é permitido à luz do direito internacional humanitário. Violações é um crime internacional em toda a linha, não é admissível em circunstância alguma. Tudo isto tem de ser investigado. Agora, tem de ser investigado por uma comissão independente, pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha. O Tribunal Penal Internacional não parece, a meu ver, que seja a entidade mais independente para poder investigar isto, mas são crimes, são atrocidades que foram cometidas não só em Bucha, mas temos uma série delas num conjunto de outras cidades para poder determinar quem são os responsáveis, para asseverar que, de facto, foram os russos ou foram os ucranianos. O problema das investigações é que muitas vezes já estão viradas para um responsável sem mesmo acederem ao local ou ao terreno. Nós temos de admitir e de manter todas as hipóteses em aberto. Mas porquê é que o TPI não será o tribunal adequado? Porque o acordo que está feito entre o TPI e a Ucrânia é para investigar apenas crimes cometidos por russos e pelas milícias de Donetsk e de Lugansk. Esse acordo também é público, está disponível na página do TPI e quem vai ajudar a fornecer prova vai ser a Procuradoria-Geral ucraniana. Ora, logo por aqui, nós percebemos que a questão da produção de prova fica fortemente influenciada, sobretudo quando o TPI assenta a sua prova, sobretudo nos discursos de ONGs, Human Rights Watch, portanto, pró-ocidental, temos também a Amnistia Internacional pró-ocidental e depois temos também a prova testemunhal. Eu conheço subejamente... Sim, mas que eu saiba, não há ONGs russas na Ucrânia, não é? Existem, curiosamente, e até existem ONGs ucranianas, algumas delas que até já denunciaram as atrocidades. A dar auxílio humanitário e às não podem. Na zona do Donbass, que está controlada pela ala pró-russa, sim, existem, estão lá presentes. Não me peça para dizer nomes, por favor, porque são tantas ONGs, quer russas, quer ucranianas, que neste momento não lhe consigo dizer. Mas posso fazer no Donbass. E outra coisa que eu lhe posso também sublinhar é que entre 2014 e 2021, segundo os dados do Acnur, a Rússia acolheu 1.042.000 refugiados oriundos da Ucrânia. Portanto, haver desconfiança relativamente ao tratamento que é dado
às pessoas que são oriundas da Ucrânia... Eu pensei que o conflito tem muitos anos. Agora, o que eu estava aqui a tentar perceber é fazer um balanço e ouvir as vossas opiniões sobre o pós-24 de fevereiro. Naturalmente vai ser difícil poder chegar a um ponto de entendimento enquanto a Ucrânia não aceitar a cedência da Crimeia e enquanto não houver uma decisão definitiva relativamente às repúblicas do Donbass. A pretensão, em termos territoriais, da aliança pró-russa é de não só conquistar o Donbass, como também conquistar aquela chamada área da Novaya Rossiya, e que vai ao encontro sobre toda aquela zona sul da Ucrânia até à Transnistria. E a partir daí será realizar um referendo de autodeterminação daquela população para poder decidir o que é que quer fazer. Se quer juntar-se à Federação Russa, se quer ser independente ou se quer ser autonómica. Com base nos dados que nós temos concretos, de estudos que foram realizados, incluindo naquela região, não só do Donbass, mas como noutras províncias, as pessoas, se há 5, 6 anos estavam indisponíveis para se juntarem à Federação Russa, apesar de ter uma parcela significativa que é de etnia russa, neste momento, segundo dados também que foram levantados por instituições ocidentais, as pessoas são completamente indiferentes ao sítio que vai ter jurisdição sobre elas, desde que tenham condições económicas. Queria, antes de fecharmos, olhar também para o lado político. Alexandre, o isolamento da Rússia atualmente é, do ponto de vista político, uma pré-derrota russa? Não podemos ver as coisas assim. Então. A Rússia não está isolada internacionalmente. A Rússia perdeu o apoio, perdeu a pouca proximidade que já tinha do Ocidente. Mas a Rússia continua plenamente voltada para o Oriente, continua plenamente voltada para o Sul e, aliás, nós assim podemos ver quantos líderes não europeus é que foram visitar Zelensky a Kiev. Desafio para fazermos essa contagem. Está a falar daquela reunião de há uns dias com aquele grupo de 6 países. E não só, nós podemos ver a título isolado. Ontem tivemos lá o Primeiro-Ministro António Costa. Muito bem. E quantos líderes... Está a falar a Kiev. Eu achei que pensei que estava a falar... Peço desculpa. Portanto, se nós formos fazer o balanço, não houve nenhum país que viesse encerrar as relações ou a cessar as relações com a Rússia até este momento. Nós temos de abandonar... relações diplomáticas. Diplomáticas, económicas, sociais, políticas, continuam a manter-se todas. A Rússia continua a manter essa proximidade com os países nos mesmos termos e não só. Com a Índia e com a China, por exemplo, conseguiu reforçar ainda mais. Não é por acaso que o valor do rublo está também a ser fortemente influenciado por isso. A Rússia perdeu as ligações e rompeu totalmente as ligações com o Ocidente. Não deixa de ser importante. A Rússia rompeu ou o Ocidente rompeu com a Rússia? Forçar é uma boa forma de poder ver a Rússia, naturalmente, que a partir do momento em que responde às sanções que lhe são impostas, está a confirmar a ruptura que foi... Sim, mas aí é reativa, não é? A Rússia é reativa, mas aí, à luz do abrigo do direito internacional, é mais do que permitido e do que legal aprovar um conjunto de sanções reativas e proporcionais àquelas que lhe são impostas ilegalmente. E o Conselho de Direitos Humanos, nisso, tem sempre considerado que as sanções unilaterais são sempre ilegais, como aliás tem acontecido neste contexto relativamente ao Ocidente à Rússia já desde 2014. Mas a verdade é que perdeu essa ligação, perdeu importantes mercados. A Rússia, quer se queira, quer não, é a Europa. E tem de deixar de ser tratada, ou de começar a deixar de ser tratada como se fosse Oriente, como se fosse Ásia, como se fosse outro continente. Os russos são europeus, apesar de terem mais território para o outro lado. Portanto, nós temos, quando falamos em Europa, nós temos de pensar na Rússia, temos de pensar na Bielorrússia, temos de pensar na Ucrânia, não sendo só agora. Portanto, todas estas diversidades culturais... Isso é quando se pensa no continente europeu, porque em termos provavelmente de valores e de princípios, aquilo a que estamos a assistir é uma Rússia muito longe do que é a lógica europeia. Em que aspectos é que se está a focar essa diversidade de princípios? Estou a falar de valores e de princípios políticos e democracia, liberdade, direitos humanos. Se nós formos ver os indicadores mesmo ocidentais, nós vamos encontrar, por exemplo, a matéria da corrupção, nós vemos a Ucrânia bem mais mergulhada no fundo, por exemplo, do que a Rússia, de acordo com valores considerados ocidentais. E ainda ontem o Primeiro-Ministro António Costa entregou um cheque de 250 milhões de euros a fundo perdido, sem querer saber qual vai ser a utilidade daquilo, porque vai para o Orçamento de Estado da Ucrânia, como o próprio bem afirmou, sem saber o que é que vai acontecer àquele dinheiro. Ou seja, eu estaria preocupado com este tipo de situações. A Rússia tem um sistema multipartidário, tem vários órgãos, e isto é reconhecido até pelas instituições ocidentais. Existem até órgãos não políticos que fiscalizam a atividade do governo, isto é reconhecido. O World Justice Forum, por exemplo, pode ver que isto é reconhecido por infraestruturas ocidentais.
Se de facto existe um maior pendor e uma maior maioria ou uma maior influência por parte de uma determinada ala política, nós se calhar temos de ver como é que funciona o sistema na prática e constatar... Está a dizer que não há perseguição aos opositores políticos? Não estou a dizer que não há oposição aos opositores políticos. O que eu estou a dizer é que muitas acusações que são feitas e que são imputadas ao poder político russo têm de ser muito confirmadas e têm de ser fiscalizadas nesse ponto. Por exemplo, Alexei Navalny e a questão do envenenamento, até hoje, os alemães que dizem ter provas de que houve envenenamento causado pelos russos, nunca enviaram as provas que dizem ter, que garantem que houve um envenenamento a Alexei Navalny. Nunca enviaram.